Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 18 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. Nós estamos exatamente no capítulo, finalzinho do capítulo 3, intitulado Entendimento. Nós estamos em que momento? Está tendo um diálogo entre o Gúbio e a Senhora Matilde. Senhora Matilde, mãe de Gregório, que é um dos líderes de um espaço, vou usar esse termo, no mundo espiritual, bem complicado. Muito, muito complicado mesmo. Um lugar assim de trevas. E a função de Matilde, o propósito de Matilde é solicitar a intercessão, o amparo do Gúbio para com esse filho querido. Por quê? Porque ela está percebendo que agora, nos últimos 50 anos, então ele já está há séculos no mundo espiritual, fazendo e comandando verdadeira legião de maldade realmente. Mas ela está percebendo, nesses últimos 50 anos, que ele já começa a se cansar do mal e ele já começa a desconfiar que o mal não vai vencer. Então ela aproveita esse momento dele, esses últimos 50 anos de reflexão, ele começa a fazer um movimento e aí ela solicita que o nosso querido Gúbio possa fazer uma intervenção, vamos dizer assim, possa aí realmente conversar com Gregório. Então nós estamos ainda nesse diálogo entre essa mãe querida e o nosso querido Gúbio. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os amigos espirituais que aqui estão possam nos conduzir mais uma vez. Vamos lá? Teremos a ajuda da nossa querida irmã Rosiane fazendo a Matilde e o nosso querido amigo Augusto fazendo o Gúbio. Diante daqueles olhos divinos, agora velados de lágrimas que não chegavam a cair, Gúbio valeu-se do intervalo e considerou reverencioso. Abnegada Matilde, sou pequenino em excesso para merecer-te as palavras. Onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com a tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Lembra quem é Margarida? Filha do Gúbio. Um coração paternal é sempre venturoso, humilhando-se pelos filhos que ama. Sou simplesmente teu devedor, e se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo dentro de mim. De qualquer modo, ele me recordará a tua bondade e teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. As dores que me acarretasse seriam abençoados espinhos nas rosas que me ofereceste. Em teu nome, salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso nos é sumamente importante às reencarnações por vindouras. Trabalharei, reconhecido ao ensejo que me deste. Lutarei, encorajado e feliz. A gente observa aqui essa solidariedade e esse devotamento que o Gúbio tem para com a senhora Matilde. O pedido de Matilde é como se dissesse assim: o senhor, por favor, poderia ajudar meu filho? Só que para chegar até lá, o senhor terá que pisar em espinhos. Mas não só espinhos. Terá animais ferozes. E a probabilidade do senhor se machucar é muito grande. Então não era só ele ir para fazer um movimento de auxílio. Ele está colocando a segurança e a tranquilidade dele em perigo. Ele está abrindo mão disso para poder atender o pedido dela. Porque entrar na zona em que
este filho está, o Gregório, vocês vão ver o sofrimento. Não é fácil. Então, se nós não temos disponibilidade, coragem de estar com um amigo, um irmão, às vezes um pai e uma mãe, madrugada em um hospital, imagina fazer esse movimento aqui. Olha só, ele já começa assim. Ela já fez o pedido. Ele disse: abnegada Matilde, sou pequenino em excesso para merecer-te as palavras. Um ato de humildade. E ele diz: onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Então ele diz assim, a vontade dele fazer esse trabalho é tão grande que todos os percalços que irão aparecer nesse processo, para ele isso não vai ser maior do que a alegria de estar servindo a um amigo, que é a fala do nosso Senhor Jesus no livro Boa Nova, quando Pedro questiona ele por que ele fez a modificação, a sua primeira aparição, transformando a água em vinho, a primeira aparição pública, o primeiro milagre. E o Pedro pergunta se eu não estaria aí incitando a bebida, né? Aí Jesus simplesmente olhou para ele e respondeu essa resposta assim desconcertante: conheces, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Então Jesus nessa fala disse: eu não estou aqui preocupado o que vão falar, mas eu estou preocupada, a minha preocupação é porque o meu amigo vai passar vergonha, porque é o casamento dele e acabou o vinho. Então, conheces a alegria de servir um amigo? Essa fala do nosso Guba é exatamente essa. Eu não estou preocupada se eu vou passar a noite acordada. Eu não estou preocupado se eu vou ter que dividir, porque a minha maior alegria é servir a esse amigo, que é o que ele fala aqui, ó. Onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Não se detém, o sofrimento não permanece. Você não fica ali, socorrer-te-me com a tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Ele já fez esse movimento com ela, que aí é mais uma vez a fala do nosso Senhor Jesus: angariais amigos. Porque aonde nós estivermos, eles irão interceder por nós. Os amigos, sim. Amigo é amigo. Se foi embora, é porque nunca foi amigo. Amparando-me o zelo afetivo perante a necessidade de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso, feliz, alegre. Quando ele faz o quê? Quando, humilhando-se pelos filhos que ama. Então, quando um pai se humilha para auxiliar um filho, isso é um motivo para ele de muita alegria, porque a alegria dele é estar ajudando o filho. Porque aqui nós estamos vendo uma senhora, Matilde, indo pedir. Para muitas pessoas, pedir é um ato de humilhação. E ela fez esse movimento, ela foi até lá pedir: socorre, meu filho. Sou simplesmente teu devedor. E se Gregório me flagelasse, pensa assim, a pessoa ali atada a um pote, chicote em mãos e ali flagelando. Se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, que Gregório domina círculos mesmo, grupos, semelhante aflição se converteria igualmente em alegria dentro de mim. Eu sentiria alegria, porque eu estaria realizando um pedido teu. A gente ajuda, mas desde que a gente não saia da nossa zona de conforto. A gente ajuda desde que não me falte. É esse o nosso movimento de pseudo-ajuda. E ele aqui não, ele está indo realmente para o inferno. Para onde o Gúbio vai, ainda vai levar o André.
é o inferno. E ele sabe do perigo, porque Gregório não é uma pessoa fácil de lidar, vocês vão ver. E aí a gente vai poder entender o perispírito. Você vai ver esse movimento, o que eles terão que fazer para chegar no local desse e se tornar visível. Porque é necessário para ele poder ter um contato. Tudo isso é sacrifício para ajudar uma amiga. E se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, semelhante aflição se converteria igualmente em alegria, em júbilo, dentro de mim. De qualquer modo, ele me recordará a tua bondade, ele me recordará, porque ele é filho de quem? Matilde. Ele me recordará a tua bondade, teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. O nosso Senhor Jesus, ao encarnar no planeta Terra, ele teve que descer é se revestir de um corpo perispiritual que, por mais que tenha sido utilizado o fluido melhor que tinha no nosso planeta, ainda assim era descer e descer muito, por amor. Então é mergulhar na lama. As dores que me acarretasse esse movimento seriam abençoados espinhos nas rosas que me ofereceste. Gente, é uma declaração de amor para essa amiga, né? Coisa mais linda. Em teu nome salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso nos é sumamente importante as reencarnações que virão. Trabalha, porque ele está dizendo assim, minha filha já está encarnada. E a senhora, dona Matilde, a senhora deu uma força enorme. Então é a gratidão aqui. É sumamente importante as reencarnações por vindouras. Trabalharei reconhecido a oportunidade que me destes. Lutarei encorajado e feliz. Porque ela avisou a ele o quão difícil seria ser atendido esse pedido dela. E ele não se fez de rogado e só faltou dizer, para mim é uma grande honra poder fazer esse trabalho. E lembrando que Matilde fala aqui atrás que Margarida ainda encontra-se imantada por teias escuras do passado a Gregório. Eles têm uma ligação aí. Tem uma ligação. Porque lembra que Gregório, ele comanda uma falange de espíritos e uma falange de almas. Ou seja, ele atua sobre o mundo espiritual e atua sobre o mundo físico. E a Margarida é uma dessas. E nós temos que começar a pensar que não existe só um Gregório não, viu? Mostrando intenso júbilo e grande esperança na expressão fisionômica, a senhora agradeceu com palavras generosas e concluiu. Ao terminares a fase essencial de tua missão, nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei a teu encontro nos campos de saída. Aí tem uma notinha. 8. Essa é uma expressão que define lugares limites entre as esferas inferiores e superiores. Campos de saída. Então, quem sabe é provável que se verifique o encontro pessoal que almejo há muito tempo, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia, até um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. Vamos entender isso aqui, que é um pouquinho confuso. Ela diz assim, ele vai lá e vai iniciar o trabalho. Ao terminares a fase, olha lá, fase essencial de tua missão, ela tem consciência que não vai ser fácil e que terá fases.
ela diz assim: essencial de tua missão, nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros. Então, ele vai estar trabalhando, tem um grupo de mensageiros que atua lá, e esses mensageiros irão avisá-la que ele já conseguiu concluir etapas com Gregório. Você vê que há um planejamento. Olha que legal. Então ele diz: mensageiro, irei ao teu encontro nos campos de saída. Irei ao teu encontro nos campos de saída. Aí ele diz assim, essa expressão campos de saída, aí ela colocou aqui entre aspas, define lugares limite. Começou aqui e terminou aqui. Entre as esferas inferiores e as esferas superiores. Lembra, não pense em algo geográfico, pense em algo vibracional. Tá? Vibração. Vai ser gostoso a gente estudar aqui esse inferno, vou usar o termo inferno, porque a gente vai começar a compreender vibração, densidade. Isso sim é que torna diferente. É como se fosse cores. Aqui é amarelo, aqui é verde, aqui é azul. É uma gradação. Que isso é resultado do quê? É emissão do grupo que ali está. Mas é questão de vibração. Como se fosse assim. Olha, aqui é bem preto, bem preto, bem preto. À medida que vai vindo, vai ficando menos preto, menos preto, menos preto. Aquilo vai tomando uma cor, vai tomando uma cor. Esse é o ponto da saída. Essa mudança de tonalidade é a mudança dos grupos. É como se você... Aqui está bem os trevosos. Tirá-lo desse meio e fazer com que ele mude para um outro estado, para um outro nível, convivendo com outro grupo. Nesse estágio aqui, a nossa querida Matilde pode vir para conversar com ele. Porque ela não vai para a zona. É tanto que ela diz, quando tu tiveres alcançado a fase tal, olha só o que ela diz. Ao terminares a fase essencial de tua missão, que é justamente fazer com que ele modifique a linha de pensamento dele, que não vai ser fácil, nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei a teu encontro nos campos de saída. Ela não vai literalmente ao espaço tenebroso, ela já vai ao lugar aonde, o que ele fez aí? Então, quem sabe, é provável se verifique o encontro pessoal que eu desejo, diz ela, eu almejo, há muito tempo, há séculos, gente. Porquanto Gregório virá possivelmente, porque ele tem livre-arbítrio. Isso é uma programação. Se vai acontecer, não se sabe. A única informação que a Matilde tem é que ele já está com uma predisposição para ouvi-lo. Possivelmente em tua companhia, até a um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. De alguma sorte, a manifestação da luz. Vocês vão entender muito bem isso. Para o nosso querido irmão, o Gúbio, adentrar lá, ele vai ter que ser revestido da matéria. Gúbio e Matilde, qual dos dois é mais evoluído? Matilde. Beleza. Se Matilde é bem mais evoluída, isso quer dizer que quem está mais próximo de Gregório é Matilde ou Gúbio? Gúbio. Você lembra que a Matilde aqui, ela está materializada. Lembra disso? Na colônia que o Gúbio está. Muito mais sem necessidade, se ela tem quem o faça isso. E alguém da sua confiança. Entendeu? Porque ele vai ter que se revestir daquela matéria. Por isso que ela mesma não foi. Ele não conseguiria vê-la. Tamanha a diferença da vibração dos dois. Como ela diz assim, ela vai, ela intui, ela inspira, ela começa a perceber o pensamento, mas ele não consegue enxergá-la. Porque esse caso aqui não se compara com as cavernas. Ainda é muito pior.
Aqui você vai lidar com um espírito que comanda a legião. Gregório virá possivelmente em tua companhia até um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. Porque você pensa que o nosso querido Gúbio vai chegar lá e vai evangelizar Gregório? Vamos lá, vamos indo. A emissária acentuou a expressão brilhante do rosto, exteriorizando a doce expectativa que lhe povoava a alma, e considerou: a hora é chegada. O Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo. Seremos mãe e filho outra vez. Imagina ter um filho dele. Santo esquecimento. Detendo-se particularmente sobre o nosso instrutor, falou estática: possam minhas lágrimas de alegria orvalhar-te o espírito laborioso. Seguir-te-ei a ação e aproximar-me-ei no instante oportuno. Creio na vitória do amor, logo resplandeça o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos regeneradores e dessas esferas de reajustamento, como reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar. Então vamos lá. Ela disse assim, que as lágrimas delas possam orvalhar o espírito de trabalho do nosso querido Gúbio. Seguir-te-ei a ação, seguir-te-ei. Como? Pensamento. E aproximar-me-ei no instante oportuno. Creio na vitória do amor, logo resplandeça o minuto do reencontro, que é entre ela e o filho. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com o Gregório serão também o que? Trazidos por nós a círculos para regeneração, regeneradores. Gente, e são esses grupos que estão na Terra. É isso que a gente tem que entender. A gente fica espantado, a gente ainda não parou para pensar, a gente acha que quem reencarna é anjo. Não, quem reencarna na Terra são os capetas, capetinho e capetão, só tem níveis. Mas são capetas ainda, entendeu? Por isso que a gente se depara com esse planeta que está aí. Cada um no nível de capetice, mas nós somos ainda capetas. Somos egocêntricos, egoístas, materialistas, sexólatras, e por aí se vai. Eu vou parar, senão a gente vai chorar. Mas nós não devemos, a gente se espanta aqui com o Gregório, mas quantos Gregórios não estão aí? Então ainda vem um grupo do Gregório, que legal. Tudo reencarnar, aonde? Na Terra, especificamente Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, os mais encapetados estão lá na obra. Manda para o Brasil. É por isso que eu digo, nós temos duas informações seríssimas para mostrar a nossa espécie. Primeiro, terrícola, rebelde. Segundo, brasileiro, rebelde. É duas vezes, entendeu? Quanto reorganizar elementos ante o futuro promissor, que seria a reencarnação, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar. Gúbio pronunciou algumas frases de compromisso fraterno. Trabalharíamos sem descanso. Desvelar-nos-íamos pela execução das ordens afetuosas. A singular entrevista terminou entre preces de gratidão ao Eterno Pai. Findo aquele culto vivo de amor imortal, despedimos-nos da família cristã que ali se congregava. Família cristã.
Cá fora, a noite se fizera mais bela. A lua reinava com trono de azul macio, porque lembra que ele está numa colônia espiritual vinculada à terra. As colônias espirituais, gente, não pensa que está lá na... Não, é aqui. É paralelo. São colônias. São lugares onde nós temos espíritos que estão apenas na erraticidade, aprendendo, dando um tempo para reencarnar novamente. A lua reinava num trono de azul macio, constelado de estrelas luzentes. Flores inúmeras saudavam-nos com perfume inebriante. Flores inúmeras saudavam-nos com perfumes inebriantes. Vou abrir um parêntese aqui rapidinho. Que aí, daqui a pouco ele vai falar dos animais. Nós sabemos que uma flor que existe aqui na Terra, qualquer vegetal, reino vegetal, ele é composto de fluido vital, vitalidade e um princípio espiritual. Nós já aprendemos em O Livro dos Médiuns que não existe erraticidade para os animais. Não toca no reino vegetal. Mas nós já estudamos também no livro Obreiros da Vida Eterna, em que é feita a materialização do espírito. Não me lembro o nome do espírito, daqui a pouco eu lembro, porque eu já estava lembrando dele. E aonde solicitavam que ele aparecesse. Para ele se materializar, foi solicitado do grupo que ele estava que começasse a criar um rio, um marzinho, um lago, flores, materialização de Asclépio. Então foi solicitado para que fizesse todo esse movimento. E eles começaram a pensar, criaram uma ramazinha, um negocinho, umas coisas. Aí veio o amigo espiritual, deu uma chamada para que eles se concentrassem melhor e aí conseguiram construir novamente aquilo. Então a gente para pensar, essas flores aqui, nós não vamos encontrar essas flores lá no lugar que está Gregório. Então a gente começa a perceber que isso aqui é criação mental do grupo que está ali. O seu lar é uma criação da tua mente, porque você idealiza na sua mente e, se você puder, você materializa. No mundo espiritual eu não tenho essa densidade da matéria, então eu penso, idealizo, logo eu crio. Então uma mente perversa, ela idealiza um lugar sombrio e o lugar sombrio fica. O propósito da meditação é isso, uma asepsia psíquica, desacelerar a mente, oxigenar a máquina cerebral, entendeu? Porque o nosso maior grau de estresse não é pelo trabalho, é pelo volume de pensamentos. O que me estressa é o volume de pensamento. A singular entrevista então terminou entre preces. Findo aquele culto vivo de amor imortal, despedimos. Ele diz que fora a lua estava maravilhosa e aí ele fala: flores inúmeras saudavam-nos com perfume inebriante. Ergui para o instrutor olhos repletos de indagações, mas Gúbio, afagando-me os ombros, delicadamente murmurou: repousa a mente e não perguntes por agora. Amanhã seguiremos na direção da tarefa nova, que nos exigirá muita prudência e compreensão fraternal. E convence-te de que o serviço nos esclarecerá com a sua linguagem viva. Amanhã ele vai fazer esse trabalho, e ele diz que esse trabalho, ele vai para uma direção de tarefa nova, seguiremos na direção da tarefa nova, que nos exigirá muita prudência e uma observação e uma compreensão fraternal. Compreensão fraternal, porque o outro vai estar te espezinhando e você tem que compreender fraternalmente a ignorância do outro. O livro diz amanhã, mas nós vamos hoje. Vamos lá?
numa cidade estranha. Capítulo 4. No dia imediato, pusemo-nos em marcha. Respondendo-nos às arguições afetivas, o instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Algumas atividades secundárias que não precisariam de auxílio. Aí ele diz, técnico em missões dessa natureza, técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho. Não só pela confiança que em nós depositava, por isso que o convite, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Ministério, trabalho, né? Porque é uma missão de socorro às trevas. Esse trabalho eu poderia fazer só, mas eu estou convidando a vocês, até mesmo para que vocês possam aprender, porque nós precisamos de trabalhador para esse ministério. Qual a forma de aprender se não viermos a fazer, a praticar? Né? Após a travessia de várias regiões, entre aspas, em descida, aí lembra aí que essa descida é o quê? Vibração. Porque quando você já teve, quem está dirigindo não sente, mas quem está atrás, no banco de trás, vê alguém dirigindo e desce uma ladeira, você não sente? Desceu. Parece que o estômago vai bater bem aqui, volta. Isso é físico, é algo. Então, a sensação deles de mergulhar em vibrações inferiores é essa sensação de descer. Por isso que ele colocou entre aspas. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, ninguém está desamparado, penetramos vasto domínio de sombras. Domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada, totalmente diferente. Luz já não entrava. Porque, gente, nós temos que entender que o meu pensamento, eu penso, eu, espírito, penso, porque o pensamento é um atributo do espírito. Isso está muito bem escrito no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo chamado Fluidos. Então, quando eu penso, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, eu manipulo o fluido. É automático. Quando Jesus andou sobre as águas, que eles se assustaram achando que era uma assombração, e que Jesus falava que era ele, e Pedro disse, então Senhor, deixa eu andar também. E Jesus disse, vem Pedro, e Pedro deu alguns passos. Imagina, ele está manipulando o fluido, ele acreditou. Quando ele pensou, eu vou afundar, ele afundou. Porque pensou, manipulou. E Jesus disse, homem, né? Homem de pouca fé. Por que não acreditasse? Por que deixou de acreditar? É o pensamento. Só que nós não temos a consciência e a ciência do poder do pensamento. Nós não sabemos ainda utilizá-lo a nosso favor. Aí você vai me dizer, eu não estou dizendo que você vai pensar e vai acontecer, fisicamente falando. Não é isso. Eu estou dizendo que quando a gente pensa, a gente modifica a psicosfera. E logo o ambiente se torna mais agradável. Logo o meu corpo perispiritual. Então o pensamento não é um movimento horizontal, é um movimento
que deve ser vertical. Entendeu, gente? Não é aquela aulinha ridícula. Pensa que tu vai ganhar isso, pensa que tu vai ganhar isso, pensa que tu vai ganhar isso. Não usa o pensamento para isso. Isso eu costumo dizer que é pegar um diamante e jogar na lama. Você usar o pensamento para alcançar coisas de ordem material é realmente diminuir bastante ele. Buscai primeiro as coisas do céu, as demais vos será dada por acréscimo. Essa é a orientação do nosso Senhor Jesus. A claridade solar jazia diferenciada, que era resultado do pensamento de todo aquele grupo ficar denso. O sol não consegue penetrar. Fumaça, fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação, que é essa locomoção pelo ar, a volitação fácil deles se fizer ali impossível. André não conseguia fazer isso, Gúbino, nenhum deles conseguiam fazer. E aí a gente estudou no mundo maior, nós estudamos, que nós também entramos em alguns vales, e que ali tinha alguns espíritos sombrios que volitavam, chegavam a volitar 2, 3 metros. Aqui nem isso. Aqui ele não fala nem das cavernas, é algo pior. A vegetação, olha a vegetação, exibia um aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta. Pensa no inverno. E os galhos dessas árvores, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Olha que cena, gente. Aí vem aqui, olha, aves agoureiras. E aí, se nós pegarmos o capítulo do Livro dos Médiuns, da evocação dos animais, o espírito que responde a Kardec é claríssimo. Não existe erraticidade para animais. Vou usar o termo reencarnação, mas a encarnação deles é praticamente imediata. Se você me disser, fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, eu digo, então Kardec está errado, e o espírito superior que respondeu para Kardec está errado, e o fulano está certo. Livro dos Médiuns, evocação dos animais. É no capítulo que vai retratar a evocação. Pode-se evocar um animal? Aí ainda vai dizer, não, mas eu evoquei a mãe do passarinho e ela veio. Aí o espírito brinca e diz assim, evoque a pedra e a pedra vai falar. Espírito zombeteiro, tomando, um espírito brincalhão foi e tomou, dizendo que era o passarinho lá. A mãe do passarinho, e contou como é que foi que o ninho caiu, tirando o sarro de quem evocou. Porque quem evoca um passarinho mostra a sua condição tantã. E o Livro dos Espíritos ainda reforça. O Livro dos Espíritos ainda reforça. Então, Conceição, e que ave é essa? Aí vamos pensar, por que uma ave agoureiras, de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, soltavam a voz, o corvo e outras aves como a coruja ou a abutre. Então imagina o som, olha a coisa tenebrosa. Agora olha só. Em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. Eu vou agilizar um pouquinho, mas nós vamos voltar. Eu quero chegar aqui, olha. O que mais entristecia, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, diz André Luiz, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos, gemidos tipicamente humanos,
eram pronunciados em todos os tons. Acredito teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam, se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender a curiosidade inútil. Lembrando a selva escura a que Dom Alighieri, que aí nós vamos, Dante Alighieri, 1265, desencarnou em 1321, foi um poeta italiano, autor da Divina Comédia, que ele vai retratar o quê? O inferno. Dante Alighieri se reporta no imortal poema: eu trazia o coração apertado de interrogativas inquietantes. Aqui é que eu queria, nós vamos parar aqui, nesse parágrafo aqui, que ele diz assim: ó, aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, aí ele, olha aqui que ele levanta, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor? Qual a mulher de Ló, transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem frequenta a reunião mediúnica já se deparou com espíritos o que em processo de licantropia, em que ele se transforma em um verdadeiro animal. Seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vividos na terra que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? Então, ele levantou aqui N perguntas. Quem são? Por que essa forma? Cenas do próximo capítulo. A gente fica pensando realmente o que temos feito de nossa vida aqui na Terra, e o que nós temos feito aqui nossa vida na Terra nos direciona para onde vamos. E ao mesmo tempo nos faz pensar que tipo de espíritos estão conosco, com quem eu estou ligado. Diz o que tu pensas e nós iremos dizer quem são as tuas companhias no mundo espiritual. Então nós devemos sim ter muito cuidado com o que pensamos e com o que fazemos. E sempre lembrando disso, que realmente os tempos são chegados. Ou a gente muda ou a gente se muda. Né? A gente tem que fazer arrumar nossas trouxinhas e ir para um planeta que ainda nos dá o que a gente tanto idolatra, né? Vai apertar um pouquinho mais, a gente ainda nem conheceu o Gregório. Vamos fazer a nossa prece, então? E assim, divino amigo, amor de nossa vida, nós unimos os nossos pensamentos para lhe agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós gostaríamos de agradecer ao estudo, ao livro que nos esclarece, mais uma vez nos fazendo um chamado, uma advertência, mostrando o futuro daquele que não quis se submeter ao teu evangelho. Talvez muitos de nós já tenhamos vivido por essas terras, por essas zonas, por esses vales, e mesmo ainda encarnado, esquecendo temporariamente o objetivo da vida, e por um ato de rebeldia, ainda insistimos em não seguir o teu evangelho. Te rogamos, amor querido, que no dia a dia possamos compreender
que o sinônimo de evangelho é sacrifício. Sacrificar orgulho, sacrificar vaidade, sacrificar egoísmo, sacrificar as paixões do corpo. Obrigada, divino amigo, por todo esse amor depositado em nós. Obrigada a vocês, amigos espirituais, por terem conduzido mais uma vez o nosso estudo. E te fazemos um pedido, Senhor, que nos ajude a vibrar no bem e para o bem. E para esse nosso planeta, para os países que ainda se encontram em guerra, para a China, que passa por uma grande expiação, que possamos compreender a fragilidade do homem e que um simples vírus pode mudar toda a história de um país. Obrigada, divino amigo, e nos ajude a vibrar no bem. Que assim seja, Senhor.